Olá, assinante do curso História do Cristianismo, meu nome é Caio Augusto e nós estamos iniciando aqui o nosso módulo 2 do curso de História do Cristianismo. Na verdade, estamos dando continuidade, né? Para quem é assinante do nosso curso, já viu que lá na nossa plataforma do Google Classroom já está disponível, né, todo o módulo 1 de História do Cristianismo, que trata do cristianismo na antiguidade, desde o surgimento do cristianismo, né, até passando pela patrística, passando pela igreja apostólica, a igreja primitiva, enfim. E nesse módulo 2 nós vamos trabalhar história do cristianismo na Idade Média. Já tem uma aula 1, né, desse módulo falando um pouco dos principais conceitos aí da Idade Média, o que que é a Idade Média, como que o cristianismo, né, foi se tornando a principal religião aí da Europa. E nesse módulo 2, nessa aula 2, eu quero falar um pouco sobre o surgimento do papado, né? O que que é o papa, o papado, como que ele foi se tornando o líder principal da igreja, né? Da cristandade na Idade Média. E eu quero dar um pequeno aviso, né? Como esse é um tema muito espinhoso, porque trata de questões doutrinárias, trata de questões dogmáticas que afetam a fé dos católicos, e eu não sei se tem católicos aqui que assinaram o nosso curso, eu quero voltar a dizer, né, que este é um curso de história do cristianismo numa perspectiva histórico-científica, tá? Então tudo que a gente vai trabalhar aqui é sempre numa perspectiva historiográfica, numa perspectiva científica, certo? Eu não estou tentando aqui acabar com a fé de ninguém, né? Não quero tornar ninguém ateu ou enfim, de qualquer outra religião, mas eu quero simplesmente tratar da história do cristianismo numa perspectiva histórica, né? Então vamos lá, vamos começar então aí falar é, da instituição do papado, né? A primeira coisa que a gente tem que discutir é o que é ser um papa, né? Há duas perspectivas, né, sobre o que é ser um papa. A perspectiva religiosa da tradição católica, né, ou seja, uma perspectiva teológica, né, do que é ser um papa, e tem a perspectiva histórica, historiográfica, científica, né? Bom, para a perspectiva teológica, Papa é o sucessor de Pedro, né? Tem aquela famosa passagem, se eu não me engano, Mateus 17 ou Mateus 18, um desses dois capítulos, em que Jesus chega até Pedro e fala: Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão, o que ligares na terra será ligado no céu, etc e tal, né? Para os católicos e para a tradição católica, esse texto bíblico ele dá legitimidade a Pedro. Pedro então receberia um certo poder divino, né? E este poder divino tornaria ele o líder da igreja e ele passaria esse poder aos seus sucessores, né? A sucessão apostólica de Pedro, né? Então, esse é o texto que dá legitimidade aí para o papado na perspectiva teológica, tá? Bom, tem uma discussão historiográfica que é importante ressaltar aqui, né? Mas ela não vai ser tão relevante para a nossa aula, tá? Mas é só para pontuar que muitos historiadores, né, exegetas bíblicos, né, arqueólogos da bibliologia, discutem se esse texto, se essa passagem de fato pertence ao livro de Mateus ou se ela foi colocada posteriormente, né? Há muitos historiadores que acreditam que ela foi colocada posterior, tá? É uma discussão que está hoje sendo debatida aí na historiografia, tá? Dentro da história, mas ela não está definida, certo? Mas não importa para nós. Por quê? Independente se esse texto de fato pertence ao livro de Mateus ou não, a perspectiva histórica sobre o que é ser um papa é diferente, né? O que é ser um papa para o historiador? E aí, quando eu falo historiador, estou falando que há um consenso dentro da academia histórica, né? Estou falando aqui de Jacques Le Goff, estou falando aqui de Marc Bloch, estou falando aqui de Flávio de Campos, Marcelo Cândido da Silva, Hilário Franco Júnior, né? Enfim, há um consenso na academia histórica de que papa é, pros historiadores, o líder religioso e administrativo da cristandade na Idade Média, né? Então, o Papa, ele não é só um líder religioso para o historiador. Para ser um Papa, né, ele tem que ser um líder administrativo, ele tem que ter uma autoridade sobre a cristandade, né? Principalmente da Europa.
né? Então, isso é ser papa para o historiador, né? Dentro dessa perspectiva, né, historiográfica, Pedro não teria sido o primeiro papa, né? O papado vai surgir só a partir, ele é uma construção de séculos, ele começa a ser construído ali a partir do século V e ele vai ser consolidado só no século XI. Né? Por quê? Nossa, Caio, por que tanto tempo para se consolidar o que é Papa? Porque, embora sempre existisse bispos em Roma, né? Bispos em Roma existem desde o primeiro século, não significa que este bispo tinha autoridade sobre todo o cristianismo, né? Então, na perspectiva histórica, para ser um papa, tem que ter autoridade sobre todo o cristianismo, né? Diferente da perspectiva teológica, que não importa se o bispo de Roma ele tem autoridade, exerce autoridade sobre toda a igreja no mundo todo ou não. Basta ele ter sido o sucessor de Pedro, certo? Perfeito. Bom, a igreja de Roma ela sempre foi respeitada desde o início, né? Isso é um fato, né? Ela sempre foi respeitada, os seus bispos sempre foram respeitados por toda a igreja cristã desde o início. Mas uma coisa é o respeito, outra coisa completamente diferente é a autoridade, né? Nem sempre a igreja de Roma tinha autoridade sobre as igrejas cristãs. Na verdade, no início do cristianismo, e a gente já falou um pouco disso nas nossas primeiras aulas do módulo 1, o cristianismo era um conjunto de várias igrejas ao longo do Mediterrâneo, né, independentes. Cada igreja tinha um bispo e esse bispo tinha autoridade. A partir dos concílios ecumênicos, né, começa a se formar uma unidade na igreja, começa a se formar uma ideia de igreja católica, por exemplo, enfim. E isso passa a ser consolidado aí também com a formação, né, do cristianismo como religião oficial do império, né? Mas nesses primeiros séculos do cristianismo, século II, século III e até mesmo século IV, o que nós tínhamos eram 4 cidades no cristianismo extremamente importantes e cada uma dessas cidades tinha o seu próprio patriarca, o seu próprio papa, né? Digamos assim. Quais cidades são essas? Roma, obviamente, né? Tem o patriarca de Roma, que é o papa. Antioquia, que tinha o seu patriarca, né? Alexandria e Constantinopla. Né? E cada um desses patriarcas exercia autoridade sobre todas as igrejas de uma determinada região, né? Não só da sua cidade, mas também das cidades, né, ao redor. Né? Então nós temos 4 patriarcas. E conforme o Império Romano passou da sua capital de Roma para Constantinopla, isso aconteceu com o imperador Constantino no ano de 330 depois de Cristo, né? Roma deixa de ser a capital do Império Romano, maluquice isso, né? E passa a ser a cidade de Bizâncio, né? Que depois se tornou a cidade de Constantinopla. O patriarca de Constantinopla começa a ter até mesmo uma autoridade maior do que o patriarca de Roma, que é o Papa, né? Isso vai permanecer por muito tempo, né? O cristianismo em 380 se torna a religião oficial do Império, né? Com o imperador Teodósio, né? E o patriarca de Constantinopla tem essa autoridade quase que um pouco maior do que os outros patriarcas, mas ainda assim permanece patriarcados independentes, né? Mas vai surgir um papa, né, em Roma, chamado Leão I, que ele vai começar a construir as bases teológicas para que o Papa de Roma, ou seja, o patriarca de Roma, o bispo de Roma, tenha maior autoridade, né? É o Papa Leão que começa a construir essa teologia que eu acabei de falar para vocês, de que o verdadeiro líder, né, o verdadeiro Papa, o líder da cristandade é aquele que é o sucessor de Pedro, né? Então essa teologia começa a ser construída com o Leão I, né? Ele vai ser chamado de, então, o Grande, né? Magno, né? Ele vai começar a ganhar esse título e ele vai construir aí essa teologia. O que vai acontecer? Essa teologia, ela vai ser muito interessante para os imperadores. Por quê? Porque o bispo de Roma, né, tem uma certa autoridade e aí os imperadores vão
olha, é interessante tornar o bispo de Roma como autoridade. E lá o imperador Valentino III, né, ele vai promulgar um édito que torna o bispo de Roma como a autoridade máxima do cristianismo. Vamos ler esse édito aqui, eu trouxe para vocês, vamos ler. Né? Para quem não sabe, édito é uma lei romana, tá? É quando o imperador romano promulga um decreto, né? Vamos ler, né? Abre aspas. Uma vez que o primado da Sé Apostólica está fundamentada no título do bendito Pedro, olha aí a teologia de Leão I, príncipe da dignidade episcopal, na dignidade da cidade de Roma e na decisão do Santo Sínodo, nenhum passo ilícito pode ser dado contra esta sé, no caso a sé de Roma, né, a fim de usurpar a sua autoridade. A única forma de proteger a paz entre as igrejas de todos os lugares é reconhecendo a sua liderança universalmente. Opa! Então, o imperador de Roma, a gente tem que lembrar que nesse período aí, né, o cristianismo, né, a partir do Papa Leão I, o cristianismo já era a religião oficial do Império. Então, peraí, se o cristianismo é a religião oficial do Império, o imperador de Roma tem uma certa autoridade sobre o cristianismo. E se o imperador de Roma disse que o bispo de Roma ele é o principal, opa, então aí a gente já tem aí o início, né, de uma construção de que o bispo de Roma é o líder supremo da igreja. Isso na teoria, no papel, né? Ele escreveu lá um papel. Mas na prática isso acontece? Na prática vai demorar séculos até que o Papa exerça de fato um poder, né, sobre toda a cristandade, né? Um outro, uh, um outro aspecto importante é que o Papa, a partir desse édito, ele vai receber um nome, né, um título, que é Pontífice Maximus, né, que até hoje é usado na Igreja Católica. Mas esse título não foi construído pela Igreja Católica, não foi criado pelos católicos. Esse título foi criado pelo Imperador Augusto. Eu vou deixar aqui no nosso Classroom um texto original escrito pelo próprio Imperador Augusto, onde ele se coloca como Pontífice Máximo. Né? E o que seria o Pontífice Máximo? O líder principal da religião romana, né? Então, o imperador era o líder principal da religião romana, o Pontífice Máximo. Quando o imperador Valentino III promulga esse édito, colocando o bispo de Roma como o principal sobre toda a cristandade, né, o bispo de Roma passa a adotar esse título romano, né, que é o título de Pontífice Máximo, certo? Né? Depois disso, nós vamos ter um papa muito importante para que vai começar a consolidar esse poder, que é o Papa Gregório Magno, tá? Que ele vai começar a ser líder, né, da Igreja, né, de Roma entre o ano 540 e 604, né? E qual que é a importância do Gregório Magno? Bom, o cristianismo precisava se expandir por toda a Europa, né? Embora ele já fosse religião oficial do Império, isso não significava que todos aqueles povos bárbaros eram cristãos. E o Gregório Magno, ele vai criar, digamos assim, uma companhia de evangelistas e vai lançar esses evangelistas, especialmente ao leste da Europa, para evangelizar esses povos bárbaros, os povos germânicos. E eles vão conseguir evangelizar. Então, com o Gregório Magno, o cristianismo começa a se expandir como nunca pela Europa, né? E isso vai dar um poder maior ao Papa, né? Porque agora a região que o Papa está comandando é muito maior, né? Mas isso ainda não consolida o poder do Papa, né? Outros eventos vão ser muito importantes para consolidar o poder do Papa, mas eu vou deixar para falar num outro vídeo, na parte 2, tá? Porque esse aqui já está muito longo.